dia, pessoal! Vou iniciar hoje mais uma live e o tema da live de hoje será o que o bebê precisa comer na primeira fase e o que ele não deve comer nessa fase. Também é importante a gente saber, né? Não só o que o bebê precisa comer aí nessa primeira fase. Mas o que seria essa primeira fase, né? Eu queria explicar para vocês porque a introdução alimentar ela é considerada até os 2 anos de idade. Mas essa primeira fase, que seria entre 6 a 12 meses, ela é de fundamental importância, porque é a fase em que o bebê está começando a ter contato com os alimentos e é uma fase de extrema importância para que seja feito o melhor possível para que esse bebê tenha uma relação boa com os alimentos, né? Então, a partir de 1 ano de idade, é outra fase. É uma fase em que o bebê começa a andar, ele começa com outros tipos de comportamento. Nessa fase agora, que vou falar hoje, é uma fase em que o bebezinho ainda está em adaptação, ele está conhecendo os alimentos, ele está aprendendo a entender todo esse processo de alimentação. Então é preciso ficar bem atento aí nesse período para fazer o mais certinho possível para que esse bebê tenha uma relação boa aí com a alimentação. Então, por que eu decidi também falar sobre o que ele precisa comer? Apesar de parecer uma coisa muito básica, né? Porque é algo que eu vejo que gera muita dúvida nos pais. Principalmente, gente, porque mudou muito, as orientações mudaram muito da época das nossas mães, das nossas avós, e isso às vezes causa um pouco de conflito e um pouco de dúvida, porque por que fazia isso antigamente, hoje em dia não faz mais, afinal o que é certo? A gente tem muita informação nas redes sociais e nem sempre as informações de todas as redes sociais estão corretas também, então é preciso sim entender certinho. Todas as informações que eu estou passando aqui são baseadas no Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos, então são informações seguras para vocês se atualizarem aí na introdução alimentar do bebê de vocês, tá? E o que acontece aí nesse período? Como eu falei para vocês, esse período até 1 aninho de idade é tão importante. Se vocês começam a ofertar alimentos que não devem ser ofertados nesse período, pode prejudicar toda a introdução alimentar do bebê. Então, é uma fase em que esses alimentos indevidos não devem participar da alimentação desse bebê, por 2 motivos. O primeiro, que vai prejudicar a saúde dele, se prejudica às vezes a saúde até de um adulto, imagina de um bebê. E segundo lugar, quando esse bebê começa a ter contato com esses alimentos indevidos, prejudica a aceitação dos alimentos naturais, gente. Eu vejo isso, eu atendo famílias diariamente, atendo famílias que já iniciaram a introdução alimentar, que às vezes ofertam esses alimentos e é visível que esses alimentos prejudicam a aceitação. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagina um bebê ali que está começando a aprender, por exemplo, um gosto da abobrinha, um gosto do chuchu, um gosto de uma carne sem sal. E aí essa família começa a colocar alimentos, por exemplo, um danoninho, começa a colocar uma bolachinha de água e sal que tem um sabor bem marcante, começa a colocar aquele macarrão instantâneo que é o miojo, que tem um sabor bem salgado. Esse já começa a despertar o paladar desse bebê. E esse bebê, quando vai comer um legume ali sem sal, vai comer uma comidinha ali, preparada ali muito básica, né? Ele começa a não sentir prazer em comer mais aquela comida. Ele vai querer continuar comendo aquele alimento que tá despertando, já despertou o paladar dele. E quais são esses alimentos indevidos aí? São alimentos que contêm açúcar, alimentos que contêm sal e alimentos que contêm excesso de gordura. E depende do tipo de gordura também, tá, gente? Principalmente alimentos com gordura trans, que são os alimentos que são industrializados. Então, vamos pensar assim, essa gordura trans, ela não é uma gordura natural dos alimentos, né? Por exemplo, temos a gordura das carnes, que são naturais, temos a gordura das castanhas. É uma gordura que ela foi feita para a indústria de alimento, para dar crocância aos alimentos. Por exemplo, aquela batata que vende para fritar, que você já compra congelada, ela provavelmente tem bastante gordura trans, porque ela deixa o alimento crocante. Então, a gordura trans realmente ela confere
vamos dizer assim, deixa o alimento mais agradável para consumir, deixa o alimento talvez mais macio, é muito utilizado na confeitaria, só que ela é uma gordura que o nosso organismo não consegue metabolizar direito e acaba prejudicando esse bebê. E esses alimentos, quais são esses alimentos que são muito ofertados para o bebê, que contém esses tipos de ingredientes que não são indicados? É a bolachinha de maisena, a bolachinha Maria, a bolacha de água e sal, os danoninhos, né, aqueles famosos iogurtinhos de morango, o macarrão tipo miojo, a gelatina. Antigamente era muito ofertada a gelatina na introdução alimentar. Hoje nós sabemos o risco tremendo que é oferecer uma gelatina. E não é só por causa de açúcar, gente. A gelatina ela é um alimento que, apesar dela, infelizmente, né, ela está destinada ao público infantil, na maioria das vezes, ela é um alimento que ela possui muito corante. Se vocês tiverem, inclusive, uma gelatina aí na casa de vocês e quiserem dar uma olhadinha no rótulo dela, talvez as pessoas nunca fazem isso e não têm noção do que tem ali dentro, né? Elas geralmente têm adoçante, para reduzir o teor de açúcar eles adicionam adoçante. E o adoçante ele não é indicado para ninguém, só para pessoas que precisam de restrição ali de açúcar, por exemplo, às vezes uma criança diabética, um adulto diabético. Então a gelatina ela tem corante, às vezes alguns corantes podem ser cancerígenos, então ela não é um alimento indicado. O bebê precisa comer. Muitas pessoas me perguntam se pode dar gelatina por causa de proteína. Não, o que você vai dar de proteína para o seu bebê é o seu leite, através das carnes e dos ovos, tá? E o que esse bebê, qual que vai ser o principal alimento dele até 1 ano de idade? Então, o principal, gente, vai ser o leite materno. Se o seu bebezinho não é amamentado, vai ser a fórmula infantil que ele está consumindo. Então, a principal fonte de nutrição dele é essa. Então, vocês já podem ficar mais tranquilos. Mas aí um dia, uma mãe me perguntou uma coisa que eu achei bem interessante aqui compartilhar com vocês. Ela falou assim, se o meu bebê, o principal alimento para ele é o leite materno, por que eu tenho que ficar fazendo tanta comida, ofertando tantos grupos alimentares, se o que vai nutrir ele é o leite materno? Mas o seu bebê, ele está começando a introdução alimentar. E é esse o real sentido da introdução alimentar. É apresentar os alimentos, porque o leite materno vai ser o principal alimento até 1 ano de idade. Só que a partir de 1 ano de idade, vai ser o alimento que vai ser a principal fonte de nutrição para ele. Então, nessa fase 1, que é o que eu estou falando na live aqui hoje, é a fase em que você vai ter 6 meses para adaptar seu bebê na alimentação, para que com 1 ano de idade ele esteja comendo os alimentos e já começando a substituir as mamadas. Então é um processo, gente, é algo assim que vai acontecendo naturalmente. Conforme o seu bebezinho vai comendo, gostando mais de comer, ele vai comendo um pouquinho em maior quantidade, vai aceitando mais os alimentos e aí depois ele vai reduzindo essas mamadas naturalmente, tá? Então, principalmente os bebês que mamam no peito, é um processo totalmente natural. Os bebês que tomam fórmula, a mãe precisa continuar levando ao pediatra e vai reduzindo essas mamadas. E geralmente as mães também, quando as mães que ofertam mamadeira, elas comentam comigo que começam a observar que eles já começam a ficar muito saciado com a quantidade de fórmula. Então, naturalmente, a mãe vai reduzindo essa fórmula e esse bebê com 1 ano de idade vai ser a refeição a principal fonte de nutrição para ele. E, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vai colocando aí para mim, aí no final da live eu vou respondendo vocês, tá? E então, voltando a falar, né, dessa apresentação dos alimentos. Então, essa fase não é uma fase em que a gente precisa ficar muito preocupado com a quantidade. Vocês precisam se preocupar com o fato do seu bebê gostar de comer, dele estar conhecendo essas variedades, para que ele vai cada vez mais se familiarizando. Porque apesar de ser muito comum, assim, pra gente ser muito óbvio comer, para ele não é. Para ele é mamar, né? Ele só vai começar a observar o que é comer quando ele
começar a entender esse processo de comer quando ele começar a observar as pessoas comendo, vai começar a observar, porque apesar dele ser pequenininho, eles observam tudo, né? Então eles começam a observar que os pais estão sentando na mesa, que eles estão fazendo as refeições, e ele começa a fazer essa ligação da refeição e ele mesmo começa a ser estimulado com isso. Então é bem importante que nesse período, quanto mais esse bebê coma com alguém, para ele começar a entender o processo. Porque às vezes eu observo isso com as crianças que eu atendo, que às vezes a criança que come sozinha, ela demora mais para desenvolver. E eu entendo que às vezes vocês trabalham o dia todo, não tem tempo, mas o tempo que vocês estiverem em casa, fim de semana que vocês estiverem em folga, tentar sentar com o bebê de vocês para fazer as refeições. E aí ele vai entendendo esse processo de comer, tá? Então, gente, até 12 meses, né, igual eu falei, o leite materno é o principal alimento. E entre 6 a 9 meses e de 9 a 12 meses tem uma pequena diferença aí. Entre 6 a 9, o alimento tem uma importância nutricional muito pequena, tá? Então é uma fase em que esse bebê realmente, o foco dessa fase entre 6 a 9 será apresentar os alimentos, fazer ele ter uma boa relação. E isso vocês vão também, não só no fato de vocês apresentarem, na maneira em como a pessoa que está com o bebê ali lida, que vai fazer ele gostar de comer, como lida com ele na hora dessa refeição. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se é uma mãe ou um pai que está muito ansioso para esse bebê comer já uma grande quantidade ali, e às vezes começa a insistir com a colher, colocar a colherzinha na boca desse bebê, e ele não quer, o bebê já está virando o rostinho e a pessoa fica tentando insistir, isso é algo que vai fazendo o bebê não gostar de comer, porque ele não quer e estão tentando fazer ele comer. Então, a maneira como lida nessa fase é o que mais vai contar para ele gostar de comer, tá? Então, não precisam se preocupar muito com receita, com preparações muito, eu falo, mirabolantes, tá? O mais importante aí nesse período é tentar fazer as refeições com o seu bebê, respeitar o sinal de saciedade dele e ofertar comida caseira e fruta, né, gente? Sempre me pergunta assim, como que você pode passar receita de papinha de fruta, papinha de comida? Então, gente, não precisa ter receita nesse período. O seu bebezinho vai comer a comida natural da casa, comida caseira mesmo, tá? Até 12 meses, a base da alimentação dele será no lanche fruta, lógico, leite materno e a fórmula infantil complementando, né? Na verdade, a fruta vai complementar o leite e a fórmula infantil. E as refeições vai ser comida natural. Então, arroz, feijão, carne, legumes, verdura. Não precisa mais nada além disso. Então, qualquer coisa que vocês pensarem aí na casa de vocês, será que eu posso ofertar pão de queijo? Não, não precisa. O seu bebê precisa de fruta e comida. Meu bebê precisa comer pão? Não, não precisa. Ele precisa de fruta e comida. É só isso que ele vai precisar comer até 12 meses. Então, gente, é muito mais simples do que a maioria das pessoas pensam. Que realmente tem mães que pensam que tem que ficar preparando muita receita, muita coisa. Não, é algo muito simples. A fruta dos lanches, né? Ela pode ter variações. Posso fazer, por exemplo, uma banana grelhada? Posso fazer um creme de fruta? Pode, mas a frequência ali durante a semana tem que ser a fruta mais natural possível, para que seu bebê se acostume com a fruta da maneira como ela é. Então não é para fazer suco, o suco não é indicado até 1 ano de idade. Você vai ofertar quantas vezes for maior possível a fruta mais natural possível. O suco só após 1 ano de idade, mesmo assim com restrições, tá? Não ser algo frequente. Você não precisa cozinhar a fruta, ficar fazendo aquela papinha de fruta que fazia antigamente, sabe? Papinha de ameixa com maçã no fogo ali, não precisa e não deve, inclusive. Por quê? Porque quando você cozinha muito a fruta, ela perde a fibra, ela perde vitamina e ela o seu bebezinho deixa de mastigar para ele
só receber ali. E o processo de mastigação da fruta é bem importante, tá? Então, vocês vão só oferecer a fruta. Às vezes eu passo no meu Instagram algumas receitas. Então, por exemplo, quando o bebê está nascendo dentinho, é uma fase em que eles ficam, às vezes, muito incomodados, muito irritados e param de comer. Isso é comum acontecer. Às vezes eles ficam uma semana só mamando muito e comendo menos. Então eu passo algumas receitas para as mães dos meus pacientes também, para fazer alguns creminhos gelados de fruta, porque o geladinho da fruta ali pode ajudar a aliviar aquela gengiva ali que está bem, às vezes, inflamada, né, que está incomodando o bebê. Mas no dia a dia mesmo, só a fruta mesmo, tá, gente? Vamos lá. Agora as refeições. Vamos falar um pouquinho da composição dessas refeições. Então, do lanche ficou bem claro, né? Só fruta, não precisa de receita, tapioca, pão, fazer muita coisa, nada. É só fruta mesmo. E nas refeições, igual eu falo, também é muito simples. É aquela comida nossa do dia a dia, a comida caseira mesmo, tá, gente? Então, vocês vão olhar aqui, eu montei um pratinho para vocês. Vocês vão ver aqui que é semelhante a um prato de um adulto. Então, o seu bebê vai ter que começar a ser apresentado, não vai ter que comer, vai começar a ser apresentado aos grupos alimentares, que é os mesmos grupos que um adulto saudável come também. Então, aqui temos o grupo do carboidrato, o grupo das leguminosas, aqui é o feijão, o grupo do legume, aqui eu coloquei como exemplo uma beterraba, o grupo da verdura, né? Então, a verdura ela pode ser tanto a folha, por exemplo, uma couve, uma alface, ou ela pode ser tipo flor, tipo brócolis ou a couve-flor. E aqui o grupo das carnes e ovos, que aqui no caso eu coloquei o frango. Tô com outro exemplo aqui para mostrar para vocês. Esse pratinho aqui que eu coloquei agora para mostrar para vocês é um prato bem brasileiro, né? Arroz com feijão. Mas eu vou falar sobre isso hoje. Apesar de ser um costume brasileiro, e ótimo, arroz com feijão é uma preparação acessível, nutritiva, mas também existem outros alimentos que é importante a gente variar. Então aqui eu coloquei uma outra composição que não necessariamente é um hábito muito brasileiro, né, de comer talvez ervilha na hora do almoço, mas como o bebê de vocês está conhecendo os alimentos, é importante vocês fazerem essa rodízio aí de leguminosas para ele conhecer outros tipos também. Então, por exemplo, aqui uma ervilha, que é do mesmo grupo do feijão, a cenoura, que é do mesmo grupo da beterraba que eu mostrei, que é um legume. Aqui, no lugar do arroz, eu coloquei aquela mandioquinha, que é batata salsa, batata baroa, dependendo da região que você mora. O ovo, que entra no lugar do frango, e a couve, que entra no lugar do brócolis ali que eu mostrei, tá? Então, gente, essa variedade é bem importante, mas o que eu quero deixar vocês tranquilos é assim também. Eu sei que no dia a dia é puxado a gente cozinhar, né? Principalmente a mãe que às vezes sai para trabalhar fora, e mesmo as mães que ficam em casa, às vezes a gente não consegue, a mãe que fica em casa ela não consegue nem ir para a cozinha direito, porque ela cuida do bebê ali o dia inteiro, né? Às vezes o bebê tá chorando, não consegue cozinhar. Então o que é legal vocês fazerem é vocês fazerem um rodízio, tá? Vocês não precisam ofertar, por exemplo, 4 tipos de leguminosa naquela semana. Vocês vão fazendo um rodízio entre as semanas. Então, por exemplo, nessa semana eu vou apresentar para o meu bebê, e já vou aproveitar e comer também, vou apresentar um feijão carioca e um grão de bico. Na outra semana eu vou fazer 2 tipos de leguminosa, vou fazer um feijão preto e vou fazer uma ervilha. E aí o seu bebê vai tendo contato, tá? Então, essa variedade na introdução alimentar, ela não precisa acontecer ali naquela semana, porque senão é insustentável isso, né? A gente acaba desperdiçando alimento, acaba passando o tempo inteiro na cozinha, e vamos pensar assim, que esse bebezinho, até os 2 anos, ele tá na fase ainda de conhecer os alimentos. Eu falo que até acima dos 2 anos, né? Quanto mais variedade esse bebê for conhecendo, essa criança for conhecendo ao longo da vida dela, mais ela vai conhecer, vai se familiarizando e tendo coragem de comer e gostando de comer, tá? Então não se preocupem em fazer tudo ali naquela semana, tá? Porque senão às vezes vai ficar
muito difícil para vocês. Mas assim, o que vocês podem fazer na questão, por exemplo, do carboidrato que eu falei, né? Então você pode, por exemplo, colocar um arroz nessa semana e colocar uma batata e colocar também um macarrão. E aí vocês vão variando aí, esse para ele não ficar só no arroz com feijão. Apesar do arroz com feijão, eu sei, tem família que não consegue não comer arroz com feijão todo dia. Mas aí o que você pode fazer? Coloca uma batatinha ali, diferente para o bebê experimentar, tá? Se vai fazer arroz e feijão todo dia ali na família. Agora eu vou falar grupinho por grupinho para vocês conhecerem melhor e os cuidados que vocês devem ter com esses grupinhos, tá? Então, por exemplo, vamos começar aqui com o grupo do carboidrato, que eu mostrei para vocês hoje, o arroz e a mandioquinha. Nesse grupo tem muita opção, gente. Tem mandioca, tem batata doce, a batata branca, tem variedades de batata no mercado, tem milho, cuscuz para quem mora aí no Nordeste, apesar de que o cuscuz já está bem frequente em todas as regiões do Brasil. Tem macarrão, né, que é feito com o trigo, tem macarrão de arroz, que é feito com arroz. Então tem muita coisa, gente. Tem inhame. Vocês podem, fazendo esse rodízio desses carboidratos, qual o cuidado que vocês devem ter com o carboidrato? Aqui no Brasil, a gente tem um costume muito grande de colocar muito carboidrato no prato, sabe? Então, por exemplo, colocar farofa com mandioca e com arroz. Então, não que seu bebê nunca vá poder comer, por exemplo, 2 carboidratos numa refeição. Mas tentem, gente, com uma frequência, não fazer isso. Porque senão, às vezes, ele começa a comer muito carboidrato e deixa de experimentar os outros alimentos. Por isso que é importante, esse pratinho que eu mostrei aqui, por isso que é importante ter esse equilíbrio. Porque ele vai conhecer e comer de tudo um pouquinho. Se você coloca ali 2, 3 tipos de carboidrato no pratinho, às vezes ele come só carboidrato e deixa de comer um legume, tá? Então, não tem problema, por exemplo, um dia você fez arroz na sua casa, mas também fez carne com batata. Tudo bem, foi aquele dia, sabe? A gente também não precisa ser extremamente rigoroso. Mas no dia a dia, tenta não fazer sempre esse mais de 2 tipos de carboidrato, né? Geralmente coloca um ali e já tá ótimo pro seu bebê. Deixa eu responder a pergunta aqui da Maiara. Meu bebê tá com 9 meses e mama e não tá aceitando comida desde o início. Ele não gosta de comer nada, ele não se interessa em comer absolutamente nada, já não sei mais o que fazer. Então, Maiara, é difícil assim eu falar sem avaliar, né, sem ver o que está acontecendo. Mas uma das coisas que eu gosto sempre de falar é para você tentar observar e pensar como que foi até os 9 meses. Foi como você lidou, né, os seus familiares lidaram com isso. Uma das coisas que às vezes faz o bebê talvez não aceitar é quando às vezes a família fica insistindo muito para que ele coma. E isso às vezes pode acontecer sem a família perceber, sabe? Então, por exemplo, às vezes quando começa a introdução alimentar, às vezes não adequa muitos horários. Então começa a dar fruta ou dar comida na hora que o bebê está com sono. E aí o bebê ele não come com sono, tá? Quando o bebê tá com sono, ele quer dormir, ele não quer comer, ainda mais ele que não conhece ainda esse processo de comer. Então, às vezes a família não tem muita noção disso e acaba ofertando esse no horário do soninho e aí ele não aceita. E aí a família fica insistindo, porque começa a ficar preocupada, eu entendo, né? Então, esse é um dos pontos, a rotina. Como que tá a rotina aí na sua casa? Não é uma rotina rígida, tá? Que rotina rígida também não é bom, só que também não pode ser algo tão solto. Tem que ter uma certa previsão das coisas da oferta. Então, por exemplo, eu falo sempre assim, você não vai dar fruta todo dia às 9, você vai dar por volta das 9, tá? Então, você não vai dar almoço, por exemplo, todo dia meio-dia, você vai dar por volta do meio-dia, porque o nosso bebezinho, ele não é um robô, né, gente? Então, a gente precisa primeiro olhar a necessidade dele naquele momento. Ele tá bem? Ele tá disposto? Ele tá com sono? Tá? Então, isso é bem importante, tá? Mas aí você vai ajustando, primeira coisa é ajustando a rotina. E quando o bebê, ele não tá querendo, por exemplo, sentar no cadeirão, ele vai ver que ele já vai sentar no cadeirão e ele começa a chorar.
Uma das coisas que eu falo para a família fazer é mudar o ambiente da refeição. Então, coloca o cadeirão em outro ambiente da casa, às vezes se você mora em casa, coloca lá fora, sabe? Senta, come junto com ele, faz um momento gostoso, tenta, por mais que às vezes por dentro ali você tá preocupada dele comer, tenta não passar isso para ele, tá? E ele tá ainda no início, sabe? A gente não pode desesperar nessa fase, o que a gente tem que fazer é ficar mais neutra possível no momento das refeições, fazer com que esse momento de refeição para ele seja bem gostoso, sabe? Que ele faça essa ligação de comer com algo bom, tá? Então, tenta fim de semana, fazer mudar o ambiente se você trabalha fora, né? Sentar com ele, né? Às vezes até montar estender uma toalha, comer uma frutinha com ele. E aí ele vai fazendo essa ligação de comer com algo bom. E jamais ficar tentando colocar a colherzinha na boca dele se ele não quer. Então, uma das coisas bem importantes é você coloca a colherzinha, espera ele abrir a boca. Ele não abriu a boca, você não tenta colocar a colherzinha na boca dele. Ele tem que querer receber aquele alimento, tá? Então, essas são algumas das dicas, né? Uma outra coisa é colocar os alimentos para ele manipular, que às vezes tem alguns bebês que eles precisam mais passar por esse processo de contato, de reconhecimento, para depois eles levarem até a boca. Então, colocar algumas frutas em pedaços, ele já está numa idade que ele já está com um processo de mastigação melhor. Então, já começa a colocar as frutas em pedaços, ele vai pegando, ele vai brincando. Por mais que ali nos primeiros dias ele não coma, mas pelo menos ele está mexendo naquela fruta e com o tempo ele vai tendo mais coragem de levar esse alimento até a boca, tá? E faz parte do processo, gente, também o bebê jogar o alimento no chão. Eles jogam e olham para ver o alimento no chão, né? Eu brinco sempre, falo, às vezes as mães falam, ele quer jogar pro cachorro. Quem tem cachorro em casa, eles fazem isso, gente, porque eles estão no processo de reconhecimento. E às vezes, quando eles estão bem no comecinho ali, o alimento para ele é um brinquedo. Então, por isso que ele vê um adulto comendo, vai otimizar esse processo, porque daí ele começa a entender, minha mãe e meu pai sentam, eles colocam o alimento até a boca e eles gostam de comer, tá? Agora, se o bebê nunca viu ninguém comendo, e aí ele senta ali na mesa, coloca o alimento para ele não sabe. Então, ele pode jogar no chão, né? Ele pode espremer esse alimento, isso tudo faz parte do processo e a gente precisa ter paciência com isso, tá? Agora, vamos voltar lá aos grupinhos alimentares. Vou falar da carne agora, que é a proteína animal. Quais tipos de carne que pode ser ofertada para o bebê? Todos, tá? Carne bovina, carne suína, se a família tem costume de comer, frango, peixe, frutos do mar. Não vejo necessidade nesse momento, tá? A não ser que a sua família more no litoral, por exemplo, camarão, esses alimentos, por exemplo, você mora numa região litorânea e a sua família come camarão sempre, tudo bem, ele pode ser ofertado. Agora você mora no Mato Grosso e vocês não têm acesso a frutos do mar, não tem necessidade de ofertar para o bebê. Mas o peixe é importante sim, tá? Eu gosto de colocar o peixe porque ele é um alimento bem nutritivo, um alimento que os bebês gostam bastante, tá? E aí vocês podem ofertar carne bovina, suína, frango e o ovo entra nesse grupo, tá? Então você não precisa, o dia que você for dar ovo, você não precisa da carne. O ovo substitui a carne. Quais os cuidados com a carne e com os ovos? Eles não podem ser mal passados. Então o ovo tem que estar bem cozido, não pode ser com a gema mole, e a carne tem que estar bem cozida também, bem assada. Não pode dar carne mal passada, tá, gente? Principalmente a suína, tá? De maneira alguma da carne suína mal passada, né, para esse bebê. E a carne é a carne mesmo, não é só o caldo. Eu sei que na época das nossas avós era só o caldinho, né? E talvez se você falar para sua avó, para sua mãe, elas vão, né, ficar impressionadas de já dar carne para o bebê por causa de medo de engasgo. Mas, gente, a carne é extremamente importante para o bebê começando a acostumar a aprender a mastigar. Como ela é um alimento que exige muito da mastigação, ela é ótima para trabalhar a mastigação do bebê. Se você não oferta a carne e você fica ali só no caldinho da carne, quando seu bebê fizer 1 aninho, ele talvez não vai ter facilidade em mastigar essa carne.
Então tem muitas crianças acima de 1 ano que ela mastiga a carne e ela cospe, tá? Por quê? Porque às vezes foi só ofertado o caldinho, não foi feito um trabalho de mastigação. Então, a carne, eu gosto muito de indicar nesse inicinho para ela ser ofertada bem picadinha, com molho. Então, carnes macias. O frango eu gosto de indicar sobrecoxa, a coxa, porque são mais macios que o peito de frango, né? Que o peito de frango não pode. Mas, principalmente quando o bebê que está iniciando, eu gosto mais a coxa, porque ela é mais macia, o peito de frango ele é mais seco. E aí coloca um molho para vocês, vai fazendo bem picadinho e conforme seu bebê for desenvolvendo a mastigação, vocês vão picando cada vez menos, tá? Com 9 meses, é indicado vocês começarem já a dar carne em tira, uma carne macia em tira, coxinha de frango também, antes já pode ser ofertado, tá? Mas para as famílias que não gostam de ofertar em pedaço, eu já falo principalmente com 9 meses já começar a fazer esse processo. O bebê, esse movimento dele pegar a tirinha da carne e ele fazer força, ajuda a fortalecer a mandíbula dele. Então, vocês viram quanta coisa tem aí na introdução alimentar? Porque não é só, a gente não está só falando em ofertar quantidades de alimentos. Estão falando de várias coisas que estão aliadas ao desenvolvimento, inclusive ao desenvolvimento da fala. Esse processo de mastigação, ele vai influenciar aí na fala da criança, quando ela começar aí por volta de entre 1 a 2 anos, começar a falar as primeiras palavras, né? Então, isso vai influenciar. Então, esse processo de mastigação aí é bem importante, tá? Então, da carne é isso, tá? Então, podem ofertar sem medo, oferta carnes macias, picadinhas, tá? Agora, vamos para o próximo grupo. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que eu anotei ali. O ovo é bem importante ofertar aí desde os 6 meses, por conta da janela imunológica. Os únicos alimentos que têm estudo comprovado da janela imunológica é o ovo e o amendoim, tá? Peixe não tem, são todos estudos inconclusivos, mas o ovo tem. Então, o ovo ele deve ser ofertado a clara e a gema desde o início da introdução alimentar. E não adianta só ofertar uma vez, pensando em janela imunológica. Deve ter um consumo frequente, pelo menos ali uma vez na semana, tá? Esse bebê ter contato com esse ovo aí desde o início da introdução alimentar. Caso o seu bebê consuma o ovo, tenha alguma manifestação alérgica, vocês têm que comunicar ao pediatra e vai suspender o ovo, tá? Mas se ofereceu esse ovo e ficou tudo bem, ótimo, gente, o ovo é coringa aí. Aquele dia que você não se preparou, ele rapidinho você consegue fazer um mexidinho, né? Os bebês adoram comer ovo, é um alimento muito nutritivo, de baixo custo, tá? Então, podem investir aí no ovo desde os 6 meses. Vamos falar agora das leguminosas. Então, como eu tinha falado antes, é o grupo do famoso feijão, que é o hábito brasileiro, mas existem outras leguminosas disponíveis aí no nosso país, né? Então, aqui eu coloquei a ervilha, tem grão de bico, a lentilha, ela não é muito comum em alguns estados, mas, por exemplo, no sul ela é muito consumida e ela é ótima, gente. Ela é de fácil preparo, os bebês gostam de comer, então é uma opção para vocês variarem. O grão de bico também é uma opção. O feijão branco. Dentro dos grupos dos feijões tem tanto tipo de feijão, feijão carioca, feijão preto, feijão fradinho, feijão azuki. Então, vocês podem comprar e ir apresentando esse tipo de leguminosas ao longo da introdução alimentar do seu bebê. E é legal que até para vocês, né, pais, que já que vocês vão cozinhar, vocês acabam variando a refeição de vocês e vocês também vão se alimentando mais, né, tendo mais variedade. Quanto mais variedade de alimento a gente come, mais nutrientes a gente recebe. Se a gente fica sempre comendo os mesmos, né, então você acaba recebendo sempre os mesmos nutrientes ali. Quais os cuidados com o preparo das leguminosas, tá? Isso é bem importante. Deixar de molho essa leguminosa, tá? Muitas pessoas não querem dar feijão pro bebê por achar que é forte o feijão, por achar que o feijão vai dar gases. O feijão, realmente, as leguminosas, elas dão gases no bebê, na gente também, se não for feito o processo correto. E qual que é? Principalmente os bebês que estão iniciando a introdução alimentar, vocês vão deixar 12 horas de molho na água, pode colocar umas gotinhas de vinagre ou limão, tá?
E esse bebezinho que está começando, você pode trocar essa água umas 2, 3 vezes. Então, por exemplo, você colocou à noite lá, 8 horas da noite de molho. Coloca a água, se você colocou uma quantidade de feijão, coloca o dobro de água do feijão, tá? Não adianta colocar só um pouquinho de água ali, tem que colocar o dobro de água. Então, pega uma bacia grande lá e aí você pode trocar essa acorda, na hora que você acordar de manhã, você já troca essa água, coloca nova água, principalmente para os bebês que estão começando. Porque quando o bebê ele tá ali começando a comer os alimentos, é comum eles terem bastante gases, porque o intestino dele tá aprendendo ali, né, a lidar com aqueles alimentos novos, e tanto que é comum os bebês até constiparem no início. Então, vocês podem fazer esse processo que não vai dar gases no bebê de vocês, tá? Se você observar, ainda tá tendo gases, então troca mais vezes a água, tá? Então, troca ali 3 vezes a água. E esse feijão, gente, tem que ser o grão, tá? Não é só o caldinho. O que é muito comum acontecer, as famílias só oferecerem o caldinho, e aí essa criança faz 1 ano de idade, a família vai começar a colocar a comida da família, que era, antigamente a comida da família a recomendação era só a partir de 1 ano. Hoje em dia, eu gosto de trabalhar para que esse bebê seja inserido desde os 6 meses, né? Então, colocava lá o grão do feijão, o que a criança fazia? Catava o grãozinho e tirava. Porque ele só comeu o caldinho, de repente tem um grão ali. Então aí dificulta o processo, vai ter que começar a fazer um trabalho para ele aceitar o grão do feijão. Então desde 6 meses é para dar o grãozinho com a casquinha. Essa casquinha é ótima para fazer o intestino funcionar, é uma fonte de fibra importante. Vocês vão amassando esse grãozinho. Com 9 meses, se esse bebê passou o processo de mastigação certo, ele já pode comer o grãozinho sem amassar, tá? Feijão é o mais fácil mesmo, estamos tentando variar por aqui. Não, eu entendo mesmo. Aqui na minha casa também eu adoro feijão. Por mim, eu como todo dia feijão. Só que eu tento variar, até porque eu também tenho criança em casa, né? E faça o que eu faço na minha casa, que eu sei que não dá pra gente fazer 4 tipos de leguminosas durante a semana, né? Não sei que às vezes você tenha funcionário em casa, tem alguém ali, alguém que cozinha pra você, né? Então, o que você pode fazer, eu falei no início da live, não sei se você estava aqui, Érica, de você colocar, por exemplo, 2 por semana. Então, você fala assim, essa semana eu vou comer o carioca e um grão de bico. Na outra semana, eu vou apresentar o feijão branco e um feijão preto. E é legal que aí o bebê vai acostumando com as cores diferentes do feijão. Se a gente só oferta, por exemplo, o carioca, às vezes depois um dia você vai ofertar o preto, quando ele estiver acima de 1 ano, né? Ele vai na casa de alguém e ele vai estranhar, né? É igual o feijão branco. Se você não apresenta para ele desde pequenininho, às vezes ele vai ver um feijão branco, ele vai estranhar. Talvez ele nunca viu aquele feijão branco, ele só conheceu o feijão marronzinho. Então, por isso que é importante ele conhecendo essas variedades de feijões para ele comer de tudo, tá? E vamos lá. Agora os legumes. Então, gente, o legume, eu coloquei de exemplo para vocês ali. Eu coloquei a cenoura e a beterraba, né? Que são bem comuns, que a gente encontra fácil. Mas existem outros. Tem abobrinha, tem chuchu, tem maxixe, em algumas regiões tem. Vai depender da região que vocês moram. O importante é sempre dar prioridade para os legumes da época, que tem menos agrotóxico, que tem mais nutrientes, tá? Então, como que a gente sabe se um alimento é da época? Você vai ver que ele está com preço mais acessível e ele tem maior quantidade no mercado, né? Então, quando às vezes você vê ali você vai comprar a fruta, qualquer alimento, você vai lá, se tem poucas unidades, pode saber que não é da época, né? Então, você vai ver que eles estão em maior quantidade. Por exemplo, vou dar o exemplo da fruta. Agora é época de manga. Você vai ver que no mercado está cheio de manga, né? Então, se vocês ficarem com dúvida, vocês podem também olhar. Tem tabelinhas na internet, vocês encontram a safra dos alimentos da região que vocês moram e consultar. Quais os cuidados com os legumes? O tipo de preparo, tá? O que é muito comum acontecer é a pessoa não ter a panela a vapor e aí colocar para cozinhar na água, muita água e o legume ali pouquinho. E aí às vezes coloca lá para cozinhar, aquele legume fica lá, a gente vai fazer né, vai fazer um monte de coisa enquanto aquele legume está cozinhando. Quanto mais fica fervendo,
mais nutriente vai perdendo naquela água e mais esse legume, né, vai desmanchando ali. Então, o importante se você não tem a panelinha a vapor, você colocar o legume não tão picadinho, coloca ele em partes maiores, coloca pouca água e fica atento ao tempo de cozimento. A hora que ele estiver macio, você já desliga e tira ele da água, não deixa ele lá na água, tá? Então, existem vários métodos de preparo, não precisa também ser só a vapor. Você pode assar esses legumes, então você vai assar uma carne e já coloca, às vezes, uns legumes para assar junto. Qual mais o método? Não, acho que seria isso, do legume. Assar, a pressão pode ser utilizada, né? Desde que você também não deixe esse alimento desmanchando, tá? Então, a variedade é importante. Só cuidar para não cozinhar muito, para não perder esses nutrientes na água. Agora as verduras, vamos falar das verduras. Eu não comia lentilha por causa do bebê, passei a gostar. É bem assim, né? Eu falo que o bebê vem para mudar a gente, nossa alimentação também, porque a gente acaba variando para eles e acaba, né, comendo melhor, né? Toda família começa a comer melhor quando o bebê vai começar a comer. Não tem como escapar disso, né? Porque a gente tem que fazer e vai comer. E também, como os bebês comem muito pouco, às vezes você cozinha ali para o bebê e ele come quase nada ali no início da introdução alimentar. Então, por isso que é importante, quando vai fazer para o bebê, já faz para a família, né? E aí, aquele trabalho que você tinha, que muitas famílias têm, né? Às vezes, por exemplo, eu vou preparar a comida do bebê e a nossa separada. Isso aí, eu falo que fica muito difícil, porque daí você passa mais tempo na cozinha. Então, dá para adaptar e aí todo mundo come a mesma comida na casa. Vamos falar das verduras agora. Eu coloquei de exemplo para vocês aqui um brócolis, né, que é uma verdura tipo flor, e a couve, que é uma verdura folha. Esse é um grupo que ele geralmente é esquecido na introdução alimentar. E eu sempre gosto de falar para as famílias não esquecerem dele, porque ele é um alimento muito nutritivo. Ele é um alimento rico em ferro, né? Ele é um alimento rico em fibra, em vitamina A. Uma couve tem muita vitamina A. E ele é um alimento que as crianças têm maior dificuldade em comer, as crianças maiores. Então, se esse bebezinho que está aí na introdução alimentar, se ele não começar a ter contato com o famoso verdinho, que as crianças maiores às vezes não gostam, depois ele vai ter mais dificuldade de aceitar. E nós temos verduras com diferentes sabores também. Temos as verduras mais amargas e elas devem sim ser apresentadas. Por exemplo, um almeirão. Porque às vezes, por mais que às vezes você não goste do almeirão, não quer dizer que seu bebê não vai gostar. Ele precisa ter contato com esse sabor amargo, todos os sabores aí na introdução alimentar dos alimentos naturais, para ele começar a conhecer. Porque se ele não entra em contato, por exemplo, com uma verdura amarga, depois de 1 ano de idade, 2 anos, dificilmente talvez ele vai aceitar esse amargo, porque o paladar ainda dele está em formação, né? Então é bem importante ofertar. A verdura, gente, no inicinho da introdução alimentar, com 6 meses, vocês não vão ofertar ela crua. Então, por exemplo, você não vai ofertar alface você não vai ofertar rúcula crua, porque seu bebê não vai dar conta de comer ainda, ele não sabe fazer a movimentação correta ainda de língua, ele não sabe mastigar ainda para ele comer uma folha. Mas a partir de 9, 10 meses, se esse bebê passou pelo processo de mastigação certo, ele já pode ser começado apresentado as verduras cruas. Então, colocar uma alface picadinha, uma folhinha de alface, mesmo que ele não coma, tá? Porque às vezes eu vejo que algumas mães me falam: eu coloquei alface e ele não gostou, daí eu nem ofereço mais. Mas se você desistir já na primeira vez, ele nunca vai comer. Então, pode ser que seu bebê passe meses ali sem relar naquela alface, naquela rúcula, mas coloca no pratinho dele. Ele vai acostumando o visual, ele vai se acostumando com aquele alimento ali no prato, tá? Então, você pode também incluir essas verduras nas preparações. Então, o bebê de 6 meses pode começar a comer uma couve refogada, um ovo mexido com espinafre, um arroz com espinafre, uma carne com brócolis. Então, você pode incluir nas preparações, oferecendo também sozinho. E o bebê de 9 também pode comer cru, né? E também pode comer ele no meio das preparações. Então, a verdura, ela sempre tem que estar presente, tá? Não é, principalmente os maiores, o objetivo não é esconder a verdura deles, tá? Porque se você fizer isso,
ele não vai estar aprendendo, tá? Então, ele tem que aprender, ele está na fase de aprendizagem. Quando a gente esconde o alimento com o objetivo da criança comer, ele não aprende, né? E aí, quando ele vai ficando maiorzinho, por exemplo, uma criança acima de 1 ano e meio, que os pais começam a esconder o alimento dele para ele comer. É muito comum isso acontecer. Se a criança um dia observa que os pais estão fazendo isso com ela, ela para de comer, porque ela começa a ficar insegura e ela começa a ficar com receio de comer tudo que colocam para ela por achar que talvez ela vai estar sendo enganada novamente. Então, eu falo jogo limpo, sabe, gente? Mostrar o alimento, não comeu tudo bem, ele é pequeno ainda, ele tá conhecendo, ele vai se acostumar, um dia ele vai comer, né? Até a gente, vamos pensar nós adultos aqui. Eu não como de tudo, gente. Tem alimentos que eu não gosto. Tem alimentos que eu comecei a comer quando as minhas meninas começaram a introdução alimentar, que eu tinha dificuldade, né? Então é comum, gente, até o adulto não comer tudo e de repente começar a comer um alimento, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu nunca comi manga, não gostava de manga, não gostava nem do cheiro. Quando as minhas meninas começaram a comer manga, bebezinho, eu comecei a cortar aquela manga, dar pra ela e comecei a gostar. Hoje em dia eu amo manga e como muita manga. Então, até o adulto, ele tá em processo de formação moldando esse paladar. Formando não, já está moldando, né? Então, vamos pensar também um adulto que às vezes não tem hábito bom. Tem uma alimentação que não é saudável. Ele consegue, sim, moldar esse paladar dele aos poucos, né? E experimentando, reduzindo os alimentos que não são bons e com o tempo a gente vai moldando o nosso paladar. Tá? Então o bebê, ele tá no processo que ele tá formando o paladar dele. Então a gente não tem que ter essa pressa aí para ele comer. Não quer dizer que ele não come beterraba agora, que ele nunca mais vai comer beterraba. Não é assim, tá? Ele pode ser que ele comece a comer beterraba mais tarde só. Ou pode ser que ele também nunca coma, né? Então tem tanta variedade de alimento e se a gente ficar ansioso para que eles comam tudo, isso só vai prejudicar. Porque eles não precisam comer tudo, porque nenhum adulto come, né? Mas eles precisam comer, aceitar os 5 grupos alimentares futuramente, né? E com o tempo eles vai incluindo mais variedade aí na alimentação deles, tá? Gente, mais alguma pergunta? Aí eu vou falar das quantidades, que é algo que sempre gera dúvida aí nessa fase. Vocês estão gostando? Se tiver alguma coisa que eu falei que vocês não entenderam, tá? Podem perguntar aí. Vamos falar da quantidade, então? Será que existe uma quantidade que esse bebê precisa comer? Não existe uma quantidade fixa, tá? Existem uma certa previsão que está no Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos, que é uma previsão de quanto um bebê come, mas não quer dizer que ele tenha que comer essa quantidade. Porque até nós adultos não comemos a mesma quantidade todos os dias. Tem dias que nós estamos com mais apetite, tem dia que nós estamos sem fome. Se nós estamos, às vezes, tristes, o que acontece? Algumas pessoas, às vezes, comem mais, algumas pessoas comem menos. Talvez se está um dia muito calor, às vezes a gente não fica com muita fome. Às vezes se está muito frio, a gente fica com mais fome. Se nós adultos estamos com dor de cabeça, talvez não dá vontade de comer. O bebê, gente, também é assim. Então é por isso que eu quero que vocês entendam muito isso que eu estou falando. Porque a maior preocupação das famílias é em relação à quantidade. Terão dias que seu bebê vai comer, por exemplo, 3 colheres de sopa, talvez no outro dia ele não vai comer nada. Porque talvez aquele dia talvez não tá legal para ele, talvez tá nascendo o dentinho dele. E tá tudo bem. Como eu falei, o leite materno é o principal alimento. Se a gente focar nessa quantidade como objetivo principal da introdução alimentar, vocês só vão ficar frustradas, tá? Que isso vai acontecer. Porque não é algo que é, vamos dizer, redondo todos os dias, sabe? É algo que vai ter altos e baixos ali
E a gente precisa saber lidar emocionalmente com isso, sabe? Não ser esse o foco, sabe? O principal foco é fazer o bebê de vocês ter uma boa interação com os alimentos, tá? Então, por exemplo, um bebê que vai começar a comer aí com 6 meses. Vocês vão começar a apresentar. Colocar uma colherzinha de sobremesa dos grupinhos alimentares e ele vai comendo. A quantidade que ele vai comer vai ser ele que vai dizer não, né? Que ele vai mostrar para vocês que ele quer ou não. Então, esse bebezinho, quando ele começa a comer, ele mostra para a mãe e para o pai. Ele vira o rostinho. Se ele está comendo os alimentos em pedaços, ele para de levar até a boca. Ele mostra uma certa irritação, né? Porque ele não quer mais ficar no cadeirão. Ele começa a ficar impaciente, ele chora, né? Então, vocês vão suspender a alimentação nos primeiros sinais de que ele não quer comer, que é o sinal de saciedade dele. Então, esse bebezinho vai comer ali por volta de uma colher de sobremesa ou nem comer um bebê de 6 meses, tá? Então, se o seu bebê... mas meu bebê comeu uma colher de sopa, não tem problema, tá? Assim como não tem problema se ele não comeu. É uma certa previsão que tem no guia alimentar. O bebê de 7 meses, de 7 a 8 meses, ele come até 4 colheres de sopa, mais ou menos. De 3 a 4 colheres de sopa. Isso não é de cada grupo alimentar, gente. É de todos os grupos alimentares. Então, vocês viram que não é uma quantidade muito grande, porque às vezes a família espera que ele coma aquele pratão de comida. Não, é uma quantidade que é suficiente ali para ele, tá? E vão ter dias que ele vai comer menos, vai ter dia que ele vai comer mais, vai ter que entender de como ele está naquele dia, de como está a rotina da casa dele, né? Então, mudanças de rotina podem interferir. Então, por exemplo, viagens. Viajaram para a praia, saíram da rotina, bagunçou o sono, o bebê está cansado. Isso vai alterar a alimentação dele. Mas o leitinho dele está lá para ele, né? Então, é por isso que tem que ficar calma. Quando voltar a rotina, tudo vai voltar ao normal, tá? Então, o bebê passa por esse processo. Até nós, quando nós saímos da rotina, a gente desorganiza a nossa alimentação também. Com o bebê vai acontecer isso, né? Então, qualquer alteração no sono, alteração, um bebezinho doente, né? Vai parar de comer. Então, isso é comum acontecer. Vamos lá. Um bebê de 9 a 11 meses, eles comem por volta de 4 a 5 colheres. Mais ou menos isso. No total de todos os grupos alimentares que eu falei. Igual eu falei, não, assim, isso eu quis colocar para vocês. Um tempo atrás eu não falava de quantidade, porque eu acho que gera uma certa ansiedade. Mas eu acho importante eu colocar isso, porque eu vejo que muitas mães pensam que o bebê tem que comer muito mais do que isso. E isso deixa elas ansiosas. Então, quando eu falo dessas quantidades, às vezes as mães se confortam. Falam, nossa, então tá tudo certo, né? Então, ele não precisa comer mais do que eu estava pensando, né? Então, até nós adultos, ninguém fica ditando quanto a gente precisa comer. Nós mesmos que nos autorregulamos, a não ser que você faça, às vezes, um tipo de dieta específica, né? Se você é um esportista, enfim. Mas nós mesmos que regulamos o tanto que a gente serve no nosso prato e o quanto a gente come. E a gente tem que ensinar o nosso filho a se autorregular. E não nós queremos regular o pratinho dele. Porque ele tem o controle, tanto que ele sabe o quanto ele precisa mamar, ele tem que saber o quanto ele precisa comer, tá bom? Estou amando. Vou iniciar a introdução alimentar do meu segundo filho. Tenho aprendido muito contigo. Muito obrigada por trazer esse conteúdo riquíssimo. Obrigada, Jaqueline. Fico feliz, tá? Se vocês quiserem também sugerir, tá, gente? Conteúdo, você podia falar um pouco sobre isso, pode mandar mensagem por direct, tá? Eu respondo todo mundo, porque eu gosto de receber esses feedbacks, assim, saber o que vocês querem também aprender, tá? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tenha ficado, né, que às vezes a dúvida aparece depois, né, vocês podem mandar mensagem, tá? Eu gosto muito de responder, gosto muito dessa interação toda, tá? Também já quero aproveitar e divulgar também. Eu tenho 2 produtos, né? Na verdade, assim, eu quero falar um pouco como que é meu trabalho com a introdução alimentar. Eu atendo famílias online, só que eu entendo que também às vezes algumas famílias preferem outros tipos de
de atendimento, de consultoria na introdução alimentar, então eu estou diversificando bastante os meus produtos, né? Então eu faço atendimento online para as famílias que querem ter acompanhamento aí até um ano, né? Após um ano também. Também tem um e-book que eu vendo, tá? Lá no meu link na bio, que eu ensino a preparar os alimentos do bebê. Então é um e-book que eu ensino a adaptar a comida da família para o bebê. Então, ele é um e-book específico, assim, principalmente para quem cozinha em casa para a família e quer adaptar a comida da família para o bebê. Então, eu ensino passo a passo, tem fotos, como preparar todos os grupinhos alimentares que eu falei aqui na live, tá lá no e-book. Então, vocês vão saber preparar a batata, por exemplo, como congelar, tem as fotinhos. Tem famílias que gostam do formato e-book, então é uma oportunidade que vocês têm de adquirir o material e ter lá o passo a passo do preparo dos alimentos, tá? Essa adaptação. E eu também lancei, nessa semana, uma videoaula rapidinha de 54 minutos, mas bem legal, de algo que eu ensino, que é você preparar a comida do bebê em uma mesma panela e oferecer os alimentos separadinhos. Porque o bebê, gente, ele precisa comer os alimentos separados, igual eu mostrei aqui na live, né? Então, ele precisa comer, por quê? Para ele reconhecer os alimentos, né? Então, se a gente faz aquela sopa, que era antigamente, o bebê não reconhece os alimentos. E eu sei que, às vezes, para algumas famílias, fica difícil cozinhar. Às vezes, a família, por exemplo, não come em casa. E aí, ela tem que preparar só a comida do bebê. Então, preparar todos os grupos alimentares separados. E aí eu ensino nessa aula vocês prepararem tudo na mesma panela e mesmo assim oferecer esses alimentos separados. Então é um método muito prático para aquele dia que talvez você não se programou ou para as famílias que não fazem almoço em casa. E é bem simples, gente. Então é uma videoaula de 54 minutos, um valor super acessível, tem material de apoio. Então são todas essas opções. E também tem o curso que eu ofereço, tá? Só que ele ainda não tá com vaga aberta. Eu vou abrir a vaga dia 9 de dezembro, tá? E esse curso vai ser para quem tá iniciando, vai iniciar ou quem tá iniciando. E se você tá assistindo a live, né? E você tá com um bebezinho de 2 meses, 3 meses, é uma oportunidade de vocês já começarem a se informar. Porque às vezes nesse período, quando o bebê vai começar a comer, às vezes bate aí com a licença maternidade, né, que tem que retornar ao trabalho, e é muita coisa às vezes para a mãe, então às vezes vocês já começarem a estudar, já se preparar, é muito mais positivo do que vocês às vezes deixarem ele para o momento, né, porque às vezes pode ficar estressante, ficar muito corrido e você às vezes nem conseguir, né, assistir às aulas. Então são todas essas opções, tá bom? E aí toda sexta de manhã eu faço live aqui, vou fazer live aqui. Vou fazer mais lives também, vou divulgar, sempre tem lives com outros profissionais, tá? Todas as minhas lives ficam gravadas, então se vocês quiserem, tem variados temas lá, vocês podem entrar lá na parte dos vídeos, ali no meu Instagram, e aí tem no canal do YouTube também, que vocês podem acessar. O canal do YouTube tem conteúdo diário também, tem Facebook, tá, gente? E mais um recadinho, no link na bio, eu deixei disponível um e-book para as mães no puerpério, com receitas de lanches, porque eu atendo mães, e eu sei que as mães acabam não se alimentando bem. Então é algo que eu me preocupo muito, né? As mães dos meus pacientes sempre tento ajudar. Então eu coloquei receitas bem práticas e nutritivas para as mães que ganharam o bebê, precisam aí se alimentar melhor nos lanches, que às vezes o dia passa, a gente viu, nem comeu, fez tudo pro bebê, mas a gente nem comeu, né? Então tem lá receitas bem práticas, tá? Vocês podem baixar, esse e-book é de graça, tá? E tá bem legal. E se fizer uma receitinha, não esquece de me mandar, marcar, tá bom? Pra gente também incentivar as outras mães a se cuidarem, a comerem melhor, tá bom, gente? Muito obrigada, viu? Feliz com a participação de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.